Olá, muito boa noite. Bem-vindos mais um Frente a Frente direto dos estúdios da Rede Vida em Brasília. E hoje tivemos aí o dia seguinte às manifestações de 7 de setembro. O presidente Jair Bolsonaro conseguiu, sim, uma manifestação expressiva, especialmente em São Paulo, mas teve um discurso que não foi bem aceito aqui em Brasília pela cúpula dos poderes. Luiz Fux fez uma dura resposta aos ataques que recebeu no 7 de setembro. Disse que o presidente cometeu crime de responsabilidade, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, baixou o tom. Disse que não usou a palavra impeachment no seu discurso e deixou claro nas conversas de bastidores que não há clima para abrir um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, continuamos na mesma balada que estávamos antes das manifestações. Um clima tenso, mas os bombeiros estão em campo. Hoje à noite, no final do dia, no final da tarde, vem dizendo o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, foram à casa do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, para ver se conseguem ali baixar a poeira dentro do STF. É uma tentativa de colocar panos quentes nessa crise e tentar seguir o jogo. Agora, o PSDB já fez uma reunião para tentar buscar aí o impeachment do presidente Jair Bolsonaro e já se declarou oposição. E para discutir esses e outros assuntos, eu e Zé Maria Trindade recebemos aqui hoje o líder do PSDB no Senado Federal, o senador Isalci Lucas. Senador, muito bem-vindo ao Frente a Frente, é um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, a oportunidade de estar aqui mais uma vez, nesse dia, bem, pós-7, Vamos discutir um pouquinho sobre isso, Zé Maria? Pois é, né, Zé Maria? A situação está complicada, o clima continua tenso, mas nos bastidores, a gente conversa ali, pelo menos o Centrão não desembarcou no governo e não dá sinais nos bastidores de que queira fazer isso ali num curto prazo, pelo menos, né? O presidente ainda tem aí um tempo para tentar respirar. O presidente não tem nenhuma maioria para dominar a política, ou seja, dominar o Congresso Nacional, o mesmo chamado de golpe ou ruptura, mas também tem uma base que o garante, contra o impeachment. Olha, as manifestações de ontem, mostraram claramente que o presidente Jair Bolsonaro mantém a sua base unida e tem apoio popular. A quantidade de manifestantes em defesa de um governante no exercício do cargo, isto é inédito e uma grande demonstração de força. Agora, que politicamente o que apareceu muito foi o discurso do presidente Jair Bolsonaro, E há uma tentativa de separar o discurso da manifestação, só que um depende do outro, os dois estão interligados. Não existiria o discurso se não houvesse a manifestação, e a manifestação veio para ouvir o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Senador Isalci Lucas, que está hoje aqui no Frente a Frente, é um político experiente, inclusive o motivo da sua participação aqui é de não ser um radical nem de cá nem de lá e entende muito política, foi deputado distrital, daqui de Brasília, do Distrito Federal, foi deputado federal e agora senador da República e líder do PSDB na Câmara. Senador, uma das reclamações... Senado. Líder do PSDB no Senado. Uma das que a gente ouve é de que o Congresso está distante, deixando o presidente, de uma maneira até mais frágil, disputando com o Supremo. O Congresso está distante, está calado mesmo ou não? Olha, nem sempre, o que se fala é o que se faz, Nós já estamos acostumando, Diariamente existe alguma colocação do presidente que gera alguma polêmica. Lógico, agora nessa manifestação do dia 7, ele extrapolou um pouco, essa fala dele, principalmente relacionada ao Supremo. Acho que o Supremo também tem que baixar um pouco a bola. Eu acho que a situação agora é da gente buscar um entendimento. Primeiro que a situação do país é crítica. Não dá para você brincar nesse momento onde a inflação, problemas, onde a inflação está chegando a 2 dígitos, aí, 8% quase. Podemos chegar a 10% se brincar. Nós temos aí uma crise muito grande relacionada à energia, à crise hídrica, a pobreza aumentou muito, inclusive aqui na capital, Brasília, por incrível que pareça, conseguiu ser campeã aí no aumento da miséria agora. Então, eu acho que o momento é de buscar uma solução para esses problemas. Acho que o governo precisa
investir mais na reforma, que não está investindo. A reforma tributária está aí, não há nenhuma iniciativa. Há um remendo agora com relação ao imposto de renda, que não tem nada a ver com a reforma tributária. Então, acho que o governo precisa encarar de frente esses problemas, né? A gente precisa discutir um pouco mais. Eu levantei, inclusive, na semana passada no Senado, a falta de confiança que existe hoje entre a Câmara, o Senado e o Executivo. Posso te dar 2 exemplos claros que ocorreram agora. Nós aprovamos, por unanimidade no Senado, o projeto da banda larga nas escolas, que até 31 de dezembro o governo tinha que aplicar 3,5 bilhões do FUST em banda larga. Aprovamos na Câmara, também por acordo, o governo vetou, nós derrubamos o veto por acordo e agora vem uma medida provisória alterando tudo isso, quer dizer, dentro do próprio ano, né, de 2021. Ou seja, não poderia fazer de essa forma medida alguma. provisória. Agora, essa medida teria que ser provisória- devolvida. Pois é, ela foi devolvida? Eu fiz algumas questões de ordem, fiz agora oficialmente, também semana passada, e levei, inclusive, na quinta-feira, a Frente Parlamentar da Educação para conversar com o presidente. Então, nós estamos cobrando a devolução imediata dessa medida provisória. Da mesma forma, o marco civil da internet. Nós discutimos anos e anos, aprovamos um belo marco civil. Que foi um parto, né? Foi, muito Porque difícil. foram ali meses de Anos discussão, para de chegar a um discussão. acordo foi difícil. E agora, uma medida provisória, né, específica para atender o 7 de setembro. Mas essa foi devolvida, né? Ainda não, né? Espero que Essa seja é a devolvida intenção. hoje junto com, não só com essa, mas, por exemplo, nós já tínhamos preparado a votação do marco regulatório da ferrovia, que é um projeto do Serra, do PSDB. Aí, de repente, chegou uma medida provisória tratando desse assunto, quer dizer. Então, esse é um ponto que a gente precisa resolver com o Executivo. Com relação à Câmara, nós temos também alguns problemas. Primeiro, nós votamos recentemente um projeto, o relator foi Irajá, onde tinha vários jabutis. O próprio presidente do Senado retirou os jabutis e algumas mudanças que fizemos foi feita já com acordo com a Câmara. Pelo menos o Irajá e a presidência manifestou para os senadores e senadoras que havia um acordo com a Câmara, da Câmara respeitar a decisão do Senado. Quando voltou para a Câmara, não só foi reincluído os jabutis, como também foi alterado os acordos que foram feitos. Então, a gente tem assim uma certa desconfiança. Então, por exemplo, a reforma, chamada reforma trabalhista, que foi feita agora, a mini-reforma, onde tinham 20 e poucos artigos, chegou a 90, né? E aí, houve o pedido para retirar vários artigos jabutis também. Só que a gente temia o quê? De fazer isso, aí voltaria para a Câmara e eles reintroduziriam todos esses jabutis de volta. Então, há uma desconfiança, a gente precisa resolver isso. Acho que o presidente do Senado precisa conversar com o presidente da Câmara e com o Executivo, para cada um, né, não invadir a área do outro. Né? Senador, eu queria refazer a pergunta. Você acha que o Senado e a Câmara, né, o Congresso, tinha que entrar mais firme nesse debate, de um lado ou de outro? O Supremo, o presidente Jair Bolsonaro, ou está na medida certa? O presidente Rodrigo Pacheco tem demonstrado assim, muita tranquilidade, muita conciliação, muita harmonia, mas, de fato, a gente precisa, talvez, ser um pouco mais ousado, vamos dizer assim, mais, ou mais ativo A com fala relação a dele essas hoje questões. já foi um tom bem acima, né? Mas a característica dele é de harmonia, de conciliação, não é? E acho que o momento exige isso. Não adianta radicalizar, porque nós não vamos a lugar nenhum, ainda mais com essa crise. Nós temos agora que concentrar esforços nessa crise. Mas o Supremo ali é que inventou a crise, né? Foi do Supremo a iniciativa do ministro Alexandre de ir além da Constituição, de criar um artigo de regimento interno superior à Constituição. Acho que a raiz eu acho ali. que houve sim também, né, um excesso, apesar que muitas coisas que o Alexandre decidiu foi em função da PGR ou da Polícia Federal. Então, foi para atender às solicitações deles, não foi iniciativa própria. Mas eu vejo que a gente precisa maneirar... Ou seja, né? Os dois estão errados, então? Eu acho que a gente precisa melhorar. Realmente, eu acho que os dois estão avançando muito o sinal. O Executivo todo dia, né? Todo dia tem alguma coisa, uma polêmica. A pergunta que a gente escuta todos os dias na rua, onde é que isso vai dar, até onde vai essa queda de braço? Eu acho que a gente vai conseguir essa harmonia, não vai ter
consequências maiores. É evidente que aquilo que o presidente disse que faria, acho que não fará, que é essa questão de desrespeitar as decisões judiciais. Eu acho que ele não faria isso, até porque, primeiro que já existe só a manifestação, né, há entendimentos que já é crime de responsabilidade, mas acho que uma ação, né, aí sim, se ele fizer não atender uma decisão judicial, colocar em prática, isso pode levar a consequências maiores. De impeachment. É. Porque até agora não existe, pelo menos pelo que a gente ouve nos bastidores aí, dos parlamentares mais ligados ao presidente da Câmara, é que não existe motivo, segundo o presidente da Câmara, para se instalar um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. O senhor vê alguma possibilidade de se vingar ali no Congresso? Bem, primeiro, o requisito principal é a admissão pelo presidente da Câmara. Se o presidente Arthur Lira, que foi inclusive apoiado pelo presidente para ser o presidente da Câmara, se ele não acatar nenhum pedido, tem mais de 130 pedidos lá, se ele não acatar nenhum, não há nem início do processo. Agora, se houver o acatamento, a gente tem que discutir com a bancada, como fizemos hoje. Né? O PSDB se reuniu hoje exatamente para conversar sobre isso. Né? Porque há essa questão da lei, né? de contrariar a lei de... Mas entre os pontos seria o debate sobre o impeachment. Por que isso não sim, foi? se o PSDB... Começou a ser discutido, né? Não, na prática é o seguinte, né? Muitos entenderam que essa convocação seria uma reunião para decidir sobre o impeachment. Isso. Lógico que não seria isso. Né? Nós que participamos do impeachment da Dilma, foram várias reuniões, várias conversas, vários seminários, inclusive, sobre isso. Então, não seria numa reunião uma decisão como essa. O que o PSDB vai fazer, evidentemente, admitida a possibilidade de ter o impeachment, é caminhar junto com os partidos chamados democráticos. Me chamou a atenção na nota que diz lá claramente, o PSDB decidiu hoje que é oposição, né? Não era, não? Era oposição. Mas o que acontece com o PSDB? A gente vota muito aquilo que é bom para o Brasil. O PSDB está no DNA as reformas. Então, quem fez o marco regulatório foi o Tasso, o relator, agora o ferroviário, o próprio Serra, a reforma previdenciária, a trabalhista, tudo tem o envolvimento do PSDB. Então, como o PSDB vota favorável a uma série de medidas, parece que ele é governo, base de governo, mas não é. Uma votação emblemática do governo foi o voto impresso na Câmara dos Deputados. E ali, 14 deputados do PSDB votaram com o governo e 12 votaram contra. Aquela votação, ela não pode ser colocada aí como uma espécie de uma aproximação maior do partido com o governo? Como é que vai ser agora? Porque se a oposição vai votar contra tudo que vier do governo, ou o partido vai continuar votando naquilo que acredita que é importante? O PSDB sempre votou e vai continuar votando aquilo que é bom para o país, vai votar favorável. A questão do voto impresso, não houve questão fechada de partido, não houve fechamento de questão. Eu mesmo, quando deputado, no último mandato, fiz 3 audiências sobre o voto impresso. Sou auditor, sou contador, então conheço isso, auditoria. E na época, quando eu fiz as auditorias e as audiências públicas, eu realmente tinha muita dúvida, né, se era confiável ou não, porque a auditoria, você só pode dizer que é confiável se você tem acesso e que seja auditável. No momento, pelo menos nas eleições passadas, a gente não tinha acesso a tudo, até um limite, chegava num determinado ponto, não tinha mais acesso. Então, de fato, eu não posso dizer que é 100% confiável. Agora, inclusive, tivemos a presença de hackers da Universidade de Brasília, advogados, pessoas de vários países, né, também discutindo isso. Mas é uma questão que o PSDB pediu uma auditoria, inclusive, depois do processo de eleição, nós temos auditoria. A maior até agora. Senador, o senhor me fez lembrar o Arnaldo Madeira, um grande parlamentar, deputado de São Paulo, ex-deputado, né? Numa das primeiras reuniões, Denise, logo depois da vitória do PT, e o PSDB discutia para votar contra o PT no governo, uma proposta que era defendida anteriormente pelo PSDB governo. E Arnaldo Madeira falou assim, olha... Que era do PSDB. Que era do PSDB. É, do PSDB, né, se não é deputado. Ele disse o seguinte, que o PT fazia aquela proposta e aquele posicionamento antes por ignorância. Era contra o governo por ignorância. E que eles seriam por maldade, quer dizer, votar contra um governo sobre um projeto bom
só porque é governo. Mas essa é a lógica da política, né, senador? Não, Quer mas dizer, o PSDB vou dizer... carrega uma cruz muito alta, uma resistência forte, por ser assim. Exatamente. O PSDB sempre votou. Aliás, toda a história que eu participei do PSDB, a gente nunca votou naquela quanto pior, melhor. Ou votar só porque é oposição. Diferentemente do PT. O PT, exatamente, não, o PT vota está contra. no DNA. Está no DNA. Ele vota contra por ser governo. Se o projeto é bom ou ruim, não faz diferença. Exceto a CPMF lá no governo Lula, né? Quando a CPMF caiu, que foi um projeto criado ali no governo do PSDB e que depois o PSDB votou contra no Senado, né? Quando foi derrubado ali, se não me engano, 2010. Foi derrubado no Senado e por uma força muito grande do PSDB. 2010, a CPMF era provisória, o próprio nome já dizia, né? É uma contribuição provisória. Mas uma arrecadação que depois, de mais de 40 bilhões. Né? E foi totalmente desvirtuado depois também. Né? Não foi especificamente para a saúde, passou a fazer parte do superávit primário. Mas isso já no governo do PSDB já virou ali parte do superávit primário, porque tiraram ali o recurso, né, que era da saúde. Que era da saúde, exatamente. Quer dizer, só para não foi para somar os recursos da saúde, né? O dinheiro da CPMF foi todo aplicado na saúde. Não, já tem, né? Foi o grande mentor. Aliás, foi aprovado para isso. Foi aplicado na saúde? Foi, mas só que houve uma retirada do dinheiro da saúde. Aí veio o dinheiro é fugível, né? Então não é difícil de saber. É verdade, né? Como hoje, né? Tem pedalada. São as questões do superávit primário, você vê. Né? Agora eu aprovei a questão do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. Era 90% contingenciado. Ia para outras áreas, né? Principalmente para superávit primário. Né? E para a ciência mesmo ia muito pouco. Agora a gente proibiu, que até agora não resolveram ainda. Mas, senador, o segundo bloco já vai começar, quer dizer, o intervalo. Eu queria antes perguntar para o senhor o seguinte, só uma curiosidade. O presidente mandou uma medida provisória, era aquele assunto que a gente discutiu aqui sobre a retirada de conteúdo, né? Uma medida provisória... do marco regulatório da internet. Hierarquicamente, a medida provisória não é inferior ao marco da internet? Não, sim, mas ele pode mudar, tanto é que... Não se pode mudar uma lei com outra hierarquicamente inferior. Mas o que é normal hoje, né, que está acontecendo sempre, são medidas provisórias que não têm urgência, não têm relevância, não é no momento apropriado e que vem acontecendo isso. É uma das indagações e um dos questionamentos que nós estamos fazendo com o presidente do Congresso. A última vez que eu conversei com ele, ele me disse, olha, só teve 5 casos de devolução de medida provisória. Eu disse, então está na hora de ser o 6º, 7º, porque não tem sentido você admitir isso. Ficou de dar uma resposta, né, para frente da educação, provavelmente na terça-feira, porque foram suspensas as reuniões de hoje, de quinta, mas vamos discutir na terça-feira. A medida provisória é um instrumento estranho no presidencialismo, né, próprio do parlamentarismo, onde o governo se dá pelo Congresso Nacional, e no caso de uma devolução ou rejeição de uma medida provisória, cairia o governo, né? Pois é, nós estamos aqui no Frente a Frente com o senador Isalci Lucas, daqui do Distrito Federal, líder do PSDB no Senado Federal. Nós vamos agora a um intervalo de 2 minutos e estaremos de volta em seguida, só um pouquinho.